ar mais um episódio dos podcasts Simparte, né? Hoje aqui nós estamos com uma pessoa aqui incrível. Temos o prazer de convidar para o podcast, né, o nosso colega, auditor fiscal do trabalho aposentado, Gianfranco Pampalon, né? Gianfranco foi meu professor na faculdade, meu grande amigo, trabalhamos juntos aqui em São Paulo também, né? E eu vou ler aqui o seu breve currículo, Gian. Engenheiro civil, com especialização em engenharia e segurança do trabalho. O Gianfranco integrou os grupos responsáveis pela NR18, pela NR35, trabalho em altura, e são normas, né, que transformaram a prevenção e acidente de trabalho no Brasil. Ao longo de 34 anos na carreira, né, como a atuação como auditor fiscal do trabalho, o Gian ele deixou uma marca profunda não só na carreira, mas também em toda a segurança do trabalho no nosso país, né? A transformação da realidade, um papel importante que ele tem junto à auditoria, e agora aposentado, mas não tanto aposentado assim, né? Sempre na ativa. Gian, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Simparte. É uma honra estar aqui com você, né? E é difícil, eu não vou te chamar de professor, mas eu vou errar algumas vezes, eu chamo de professor algumas vezes. E é um prazer estar aqui com você, Gian. Suas palavras iniciais, por favor, aqui pra gente. Rodrigo, primeiro, prazer, a satisfação é minha, né? Quando eu recebi o convite, sabendo que você ainda ia ser o meu entrevistador, fiquei muito feliz. E também com relação ao Simparte, né? A entidade, né? O sindicato que eu admiro muito, muito ativo. E a gente pode conversar diretamente com os colegas e também os outros profissionais da área, né? Ah, legal. Esse contato é legal, né, Gian? A gente precisa muito desse bom, contato. realmente. E passar para o público em geral, né? O que faz o auditor fiscal do trabalho, qual é o nosso papel para a sociedade. E para falar do Gianfranco, vamos falar de você um pouquinho. Para começar, conta um pouquinho da sua história, como é que foi a sua entrada no Ministério do Trabalho, você era engenheiro civil, migrou para o auditor fiscal do trabalho, como é que foi isso, Gian? Como é que começou tudo aí? Olha, foi muito interessante, que até foi por acaso, né? Primeiro, eu entrei para a área da segurança do trabalho, ou seja, eu comecei a achar que segurança do trabalho era importante enquanto eu era engenheiro civil. Em 1983, eu me formei em engenharia civil em 82, e numa obra que eu estava trabalhando, inclusive no Guarujá, né, foi a minha primeira obra como engenheiro civil, nós tivemos um problema grave lá, porque eu lembro que o meu mestre da obra na época, ele pediu para a gente comprar EPIs, que era o cinto de segurança para o pessoal que ia descer para fazer o serviço de fachada com balancinho, né, com andame suspenso. E eu naquela época falei, eu não vou comprar, porque ninguém usa. O mestre que me pediu isso, ele estava usando chinelo, pra você ter uma ideia. Ao nível, e né? eu falei, não vou fazer tal. Bom, e não é que meses depois, cara, na hora que o balancinho estava na altura do primeiro andar, um cabo soltou e os dois foram projetados para o chão. Um caiu numa pilha de areia e o outro caiu num monte de madeira com pontas de prego, pra você ter uma ideia. Eu tinha uma moto, uma CG 125 na época, eu coloquei ele sangrando na garupa e levei por pronto-socorro. E aí eu pensando, falei, eu nunca exigi o EPI, não forneci, nunca fiz uma inspeção de segurança, nunca avaliei a condição dos cabos de segurança, nunca recolhi a madeira e rebati prego. E eu percebi da pior forma que segurança de trabalho é fundamental. E eu fiz uma promessa. Falei, se esse trabalhador se safar, eu vou encarar a segurança de trabalho agora como um valor que vai permear a minha vida. Cara, e aí dali pra frente comecei a encontrar a segurança como um valor. E na época surgiu a opção de fazer o concurso para o Ministério do Trabalho, que na época era engenheiro, né? E eu prestei, e eu estudei como autodidata. E quando eu passei, fiquei muito feliz, porque eu fui trabalhar com segurança do trabalho. E depois disso, fui fazer a pós-graduação em engenharia de segurança. Ah, depois veio a pós-graduação Só em 1988, enquanto eu já era auditor. Olha só, entrou na carreira já fazendo parte de engenharia e agregou aí a pós-graduação posteriormente. Porque eu entrei em 85 e o curso de engenharia de segurança foi congelado um período. Ah, teve esse caso, né? E olha que interessante. Então a segurança para mim era um valor, né, que fazia parte da minha vida, e depois eu fui trabalhar exatamente, né, na área de prevenção de acidentes, que era o que eu idealizava fazer na vida. Esse momento marcante na sua vida profissional acabou desencadeando aí um processo de mudança e voltando para a segurança e saúde do trabalho. Perfeito, né? perfeito. E é engraçado porque você entra na auditoria fiscal do trabalho, e como você já tinha essa experiência na construção civil, você já começou a fazer auditorias em obras? Ou como é que foi esse começo da auditoria para você? Sim, bem no início, lá em 85, a gente não tinha metas ou padrão específico de atuar em ramos de atividade. Então a gente fazia tudo. Tá. Mas os acidentes graves e fatais que aconteciam eram geralmente na construção civil ou serviço de manutenção. O que eu peguei muito foi assim, queda de telhado, trabalhadores que morreram atropelados ou vítimas de uma máquina na construção civil. Então eu comecei a militar muito na obra e pela minha experiência eu comecei a fiscalizar. E nós montamos um grupo, né, em 87, um grupo de engenheiros falou, vamos fiscalizar a construção civil, vamos criar um padrão
e a gente criou um checklist e a gente começou a trabalhar com o sindicato. Então, foi o start para essa fiscalização específica na construção civil. Aconteceu por colegas, né, engenheiros civis. Então, ali nasceu o projeto Construção Civil aqui no estado de São Paulo, por esses colegas que se juntaram ali para fazer essa fiscalização. E na época tem um nome feio hoje, né? Porque a gente chamava de PCC, que era o Programa da Construção Civil. Hoje não poderia nunca ter esse nome, né? Essa sigla não é muito bem-vinda, não. Não, olha, só o programa. Então nós temos, assim, e o interessante é que nós escolhemos um município que foi São Bernardo do Campo. Falamos, vamos fiscalizar todas as obras. E o interessante é que depois de 6 meses mudou o perfil, quer dizer, você entrava em São Bernardo, você via as obras com a bandeja, com a plataforma de proteção. Na época era obrigatório ter lá a torre do elevador. Então você começava a ver a transformação. Cadeirinha suspensa que não era improvisada. E a gente viu o benefício, porque caiu drasticamente o número de acidentes em São Bernardo nesse período. Olha só, e é interessante, Jean, porque essa experiência prática que vocês tiveram em São Paulo, de que forma ela contribuiu para que você também participou, né, da revisão normativa da 18? Como é que isso, você conseguia colocar o que vocês viam na auditoria para a norma NR18? Como é que foi isso, cara? Perfeito. Eu atuei na NR18, mas bem no início, né? Nessa fase final eu não atuei mais na... A gente queria criar, por exemplo, um item que era um anexo da norma, que era a NR18 para construção pesada, que são obras de infraestrutura, montagem industrial. Então ela tem uma característica diferente, e aí essa era a ideia. Mas o que a gente fez? Nós tínhamos 2 engenheiras, que era a Maria de Lourdes e a Célia, que elas fizeram um curso na Bélgica sobre gestão. Então, sistemas de gestão de segurança. E a gente adaptou essa gestão para a construção civil. Foi muito interessante. Então, a gente criou um padrão, um programa, e vários desses itens a gente usou para atualização da norma na época, quando era chamado para isso, né? Mas, olha, para você ter uma ideia, a gente trabalhava com obras em 1985, torres de elevadores eram de madeira, algumas a gente ainda pegava isso. Então, era muito... Estava no estágio muito inicial, era muito precário a construção, a segurança na construção civil. E a gente teve essa evolução ao longo do tempo, né? Principalmente com tecnologias novas, construtivas, com relação ao elevador, uso de gruas, guindastes. Isso fez uma grande diferença. E aí a gente percebe muito bem essa mudança da NR18, né? A atualização da construção civil, a norma setorial é importante. E por que surge, eu queria até entender um pouco dessa história, né? A NR35, o trabalho em altura, por que ela surge assim, uma norma especial? Como é que foi isso, Jean? A sua participação também na norma? Olha, o que aconteceu? Como eu militei muito na construção civil, eu falava, não é possível quando eu fazia avaliação de acidentes ou avaliação de causas de acidente, as causas são muito semelhantes. Descumprimento de requisitos, falta de EPI, não sei o quê. Aí eu fiz o seguinte, vou fazer um manual de prevenção de acidente com queda. Você fez um manual? Fiz um manual muito simples, com fotos que eu via certo, errado e tal. E aí eu fui pedir apoio para a gente imprimir isso aí. E o Ministério Público do Trabalho, quando viu esse material, gostou. Falou, olha, eu vou imprimir e vou, através de uma ação civil pública, a gente vai achar verba para a impressão desse manual. Eu fiz esse manual baseado, na época, a Delegacia Regional do Trabalho, Ministério do Trabalho, e a gente publicou 10 mil dessas cartilhas, né? Aí a gente começou a ver que ela começou a virar uma certa referência para o mercado. Aí eu criei o material de manual de prevenção de acidentes em condomínios, manual de prevenção de acidentes em serviços de manutenção de fachada. Olha, então foi crescendo mais manuais. E sempre o Ministério Público bancando. Aí a gente fez um trabalho também com o sindicato, né, que é o Sindifícios. Gente, aí eu comecei a fazer muitos manuais. Aí eu colocava, olha, o que é certo, o que é errado, o que você deve fazer para contratar uma empresa, quais os requisitos de segurança que são obrigatórios, como é que você reporta para o trabalhador esse treinamento, porque a gente não tinha NR35, mas a gente sentia falta de um complemento para o trabalho à altura, que era muito superficial no NR18. E foi interessante que em 2010, o Sindicato dos Engenheiros em São Paulo fez um evento sobre prevenção de acidente com queda e me chamaram. E o Lumbreiras também foi chamado. Colega Lumbreiras do Rio de Janeiro. E eu fui apresentar o que eu tinha visto em termos de acidentes fatais com quedas, que eles eram previsíveis, portanto preveníveis, eram fáceis de fazer a prevenção. Fácil não, mas dependia de uma série de fatores. E a gente precisava de um complemento normativo. E o Lumbreiras, com a parte dele, política, técnica, ele falou, olha, a gente teria condição de fazer uma norma. E o Sindicato dos Engenheiros comprou a ideia. Olha. Aí para a CTPP ele fez uma solicitação, junto com o Confea, né?
E não é que em 2011 aprovaram a NR35. Falaram, então vamos fazer um comitê. Eu, o Lumbreiras e na época o Joaquim Gomes Pereira, nós pegamos a norma britânica, tropicalizamos, fizemos assim e mandamos para consulta pública. Quando a gente recebeu mais ou menos 600 e poucas propostas, eu e o Joaquim ficamos em Brasília uma semana avaliando aquilo. Depois que a gente completou, foi criado o grupo técnico tripartite. E olha, a nossa norma era para ser a 36. Mas nós fomos mais céleres, mais velozes e acabamos ficando... Frigorífico que era para ser 35, acabou virando 36. Olha então, só. E a gente teve uma felicidade, cara, de ter um grupo tripartite muito engajado, muito preocupado com a parte técnica. É lógico, tem discussão política, cada um tem um papel ali dentro. Mas tivemos a felicidade de ter um grupo que foi sensacional. Que legal. Sensacional. Por isso essa rapidez, essa convergência de ideias que facilitou a norma, e nós pensamos exatamente em fazer uma norma de gestão na época. Perfeito. Porque são tantos cenários para trabalhar a altura. Então, e aí saiu essa NR35. Não, é interessante que é uma norma, né, e é um perigo que tem em todas as situações das empresas, né? Acima de 2 metros, você vai trocar uma lâmpada, você vai fazer uma manutenção, não tem um setor específico, e era tão importante, né, Jean, mudar essa realidade de trabalho em altura, né? E olha... E que você comentou, por exemplo, em 2011, 40% dos acidentes fatais na construção civil eram motivados por queda, com diferença de nível. Tá. Hoje esse número baixou para 28%. Olha só. E até o Lumbreiras fez um levantamento técnico, ele falou que a gente salvou mais de 300 vidas por ano com essa queda do número de acidentes fatais na construção. É lógico, a norma sozinha não salva ninguém, ela precisa ser implementada. Mas como ela é uma norma de gestão, eu acho que ela é até de fácil interpretação, então ela foi muito bem avaliada e ela é implementada. É lógico, com desvios que costumam acontecer. Mas hoje se fala em trabalho à altura com muita competência, as pessoas sabem o que é um fator de queda, uma zona livre de queda, sabem que o treinamento é fundamental, e a gente teve uma evolução nos EPIs de 2012 para cá, que hoje o produto nacional não deve nada ao produto importado. Realmente, e a preocupação com a produção coletiva, né? Para prevenção. A hierarquia das medidas de controle, para você ter uma ideia, muitos itens que tem dentro da 35 foram incorporados na gestão da NR1. A hierarquia de medidas de controle, o aproveitamento ou reaproveitamento de treinamentos anteriores, o reaproveitamento de parte do conteúdo programático dos treinamentos, tudo isso foi feito na 35. E ela acho que motivou e auxiliou depois a NR1 em vários setores. É verdade. E é interessante, pessoal, porque vocês percebem como que surge uma norma regulamentadora. Isso é interessantíssimo. Vem da realidade, né? Do dia a dia dos trabalhadores, da fiscalização. E a partir dessa realidade, se observa a necessidade de ter uma norma, né? E apresenta a norma para a Comissão Tripartite Paritária Permanente, que é a CTPP que o Jean comentou, e aí tem todo um trâmite de construção normativa, né? E é legal, né, Jean, porque você vê o resultado da norma, né? A aplicação prática da norma regulamentadora trazendo os benefícios. Isso aí é incrível, né, Jean? Gente, e a NR35, como você falou, como o trabalho à altura permeia em todas as atividades, quase todas, né? Então ela está presente. E como ela foi uma norma técnica e de gestão, ela não é uma norma tão complexa. Perfeito. Tanto que acho que uma das minhas maiores contribuições era simplificar a norma. Às vezes ela aparecia com itens. Olha, vamos fazer uma análise de risco com 25 itens. Eu falei, não precisa nesse momento. Vamos facilitar, vamos deixar ela mais simples, para depois, com o tempo, a gente ir crescendo, né? Mas eu acho que a gente precisa de algum padrão, porque eu estava muito preocupado. Você vê, uma demanda da sociedade quis essa norma. E a minha preocupação era com as pequenas empresas, porque dentro do grupo tripartite tinham a Petrobras estava presente, tinha a CEMIG, empresas de... Se a gente falasse que o curso de capacitação para trabalho à altura tivesse 40 horas, eles iam aceitar. Mas a minha preocupação era exatamente com a pequena empresa. Perfeito. E eu briguei para que esse curso tivesse apenas 8 horas. E eu fui quase voto vencido com a bancada dos trabalhadores. Mas eu falei, gente, é melhor um curso desse do que um curso, a gente exigir uma carga horária muito grande, porque a gente vai ter o desvio que a gente sabe, né? Perfeito. Até com 8 horas isso acontece. Mas a minha ideia era simplificar e depois a gente começar a fazer os anexos específicos para determinadas normas, que foi o caso do acesso por corda. Dos anexos da 35. E o sistemas de ancoragem. Olha só que legal. Eu vou contar um caso aqui, Jean. Vou contar um caso, pessoal. Eu estava lá em 2001, né? Era estudante da pós-graduação em Segurança do Trabalho na Faculdade Oswaldo Cruz.
Chego lá, tô lá sentado na sala de aula, entra esse senhor, né? Não tava com tanta barba branca assim, seu cabelo tava mais moreninho. E me dar aula da NR18, né? E é interessante, né, Jean? Porque eu tô aqui entrevistando você, mas a experiência que você passou pra gente, né? A sua paixão em ensinar, a sua paixão em passar a informação pra gente, é inacreditável como o Jean tem esse dom, né? Esse dom de passar a informação. Como é que foi ser, além de ser auditor fiscal, ser professor, Jean? Como é que foi essa vontade de ensinar, cara? Conta pra gente. Olha, primeiro, eu acho que eu tenho uma energia acumulada muito grande, que só auditoria para mim era pouco. E eu gostava de dar aula. Eu gostava muito, e aliás, eu gosto até hoje. E eu me preparava muito para as aulas. E quando apareceu uma proposta para dar um treinamento, eu comecei. Só que eu sempre dei aula na pós-graduação. Então eu vou falar para você, acho que faz 30 e poucos anos já que eu sou professor. Nossa. Então dei aula em várias faculdades, né? E depois eu comecei a dar aula na medicina do trabalho. Algumas faculdades me chamaram. Tem um item, tem um tema que é segurança do trabalho para médicos. Médico do trabalho. E eu adoro dar aula para médico, né? Então foi muito interessante. Eu gostava, eu tinha essa paixão. E hoje o orgulho que eu tenho de ver ex-alunos, cara, que nem você, né? Que você virou uma referência, você é um profissional destacado no mercado. Quer dizer, lógico que eu contribuí, mas o seu desenvolvimento dependeu de você. Uhum. Mas eu fico muito feliz, cara, hoje, de encontrar médicos que estão no ramo ou engenheiros que eles me encontram e falam, poxa, que bacana, olha, professor, eu lembro. E eu fui para essa área por sua causa, alguns ainda falando, né? Que então, legal, que legal. Fico muito, muito feliz e, cara, e gratificante. E eu adoro dar aula até hoje. Olha, isso é muito bom, né, já. E é engraçado, né? Com esse reconhecimento, né? Eu andei com você na feira da Expo Proteção, na FISP, né? Todo mundo, ô professor, Jean Franco, é muito legal isso, né? Eu fico muito feliz mesmo. Muito legal. E agora vamos falar de um momento também que é importante, né? Que é essa transição, Jean, né? A transição da carreira do auditor fiscal do trabalho, do momento de você se aposentar. Aí eu fico pensando assim, deve ser igual jogador de futebol, né? Que tá lá na ativa, no estádio, né? No meio da muvuca ali, de repente você fala, vou parar. Né? Vou parar, vou aposentar. E você com essa energia toda, com esse brilho nos olhos que você tem de fazer as coisas acontecer. Como é que foi isso, Jean? Essa decisão de aposentar? Olha, eu vou te falar, foi muito tranquilo. É lógico, assim, eu pensava, puxa, eu vou abrir mão de colegas de trabalho, amigos que eu fiz lá dentro, tudo, mas eu achei que eu contribuí. E outra coisa, eu vou dizer para você, eu acho que dentro da auditoria, nós auditores poderíamos fazer mais. Eu acho que a nossa fiscalização é muito pontual. Uhum. E o que eu fiz nos últimos anos? Então eu fiz uma notificação coletiva do setor elétrico, fiquei 2 anos fiscalizando todas as empresas do setor elétrico. Porque eu acho que essas fiscalizações coletivas são importantes, que a gente tenha um padrão único para todas as empresas. E você tem um resultado maior no entorno. Por exemplo, eu lembro que a gente solicitou o cálculo da energia incidente para vários setores de energia, e todos eles apresentaram cálculos que eu submeti aos sindicatos de engenheiros, que tinham um engenheiro especialista, e todos estavam errados. Cara, eu acho que eu contribuí para hoje a energia incidente e o arco elétrico ser tratado com mais respeito, né? Perfeito. Fiz o mesmo com o setor de telecomunicações, né? E as notificações coletivas. Então, eu achava que essa fiscalização individual, porta a porta que eu fazia, cara, é lógico que ajuda, mas eu achava que eu podia ajudar mais de outra forma. Uhum. Ou ensinando, ou sendo consultor. De verdade. Olha, e foi muito tranquilo quando eu abri mão para migrar para o outro lado. E na coincidência veio a pandemia logo na sequência. Eu falei, puxa, agora eu vou ter férias, né? Mas eu tinha preparado um curso de PGR e foi interessante, porque um amigo que me conhece falou, pô, vamos vender esse curso. Eu falei, cara, vamos, né? Eu gravei em casa e tal. E esse curso, na expectativa que ele fosse talvez vender alguns... Na modalidade online ainda. Na modalidade online. Nossa. Era... E 2020 foi o primeiro curso de PGR. A gente vendeu mais de 1.000 desses cursos. Foi incrível. Então fiquei tão feliz. E na sequência o Seconce me convidou para trabalhar com eles. Que legal. Mas eu tenho lá um período parcial. E eu fui, então... Eu até pensei, vou planejar o futuro. Cara, não precisou. Cara, eu comecei a receber convite, eu nem parei mais para planejar minha vida, porque os convites aparecem. Surgem para você, as oportunidades estão surgindo. E é interessante, pessoal, porque tecnicamente, né, na legislação, eu sou um servidor ativo de carreira e tem um servidor inativo, que é o aposentado. Mas eu odeio esse nome. Esse inativo para você não encaixa, Jean. Inativo para você tá em todo lugar ao mesmo tempo e agora, né? E essa questão do Seconce, né, de ser um consultor técnico do Seconce São Paulo.
Como é que surgiu isso na sua carreira? Gente, quando eu estava aposentado, o Haru Ishikawa, que na época era o presidente, Haru. ele ficou sabendo, né, que eu estava... Aí ele comentou com o Bacili, mas ele, não vamos deixar esse cara no mercado, vamos pegar ele pra gente, por favor. E, cara, já faz 5 anos, que vai fazer agora em agosto, 5 anos que eu tô com o Sequence. Então, gente, vocês não têm ideia o Sequence é uma instituição fantástica, que ela é uma OSS, ela presta serviço de saúde, mas ela presta serviço de saúde ocupacional, assistencial, para a categoria da construção civil. E eu conheço profissionais de primeiríssima qualidade que trabalham no Sequence, com propósito. Gente, estou muito feliz de estar no Sequence. Mas além do Sequence, apareceram muitas outras propostas, outros trabalhos. Gente, e para mim foi um aprendizado. Fui fazer, por exemplo, um trabalho de consultoria para a usina hidrelétrica de Itaipu, fiz trabalhos para algumas empresas no Pará, Mato Grosso, aqui em São Paulo, treinamentos, consultorias. Gente, eu estou muito feliz que acabei conhecendo o Brasil, né? Legal, legal. Nós estaremos juntos daqui a uma semana em Teresina, no Piauí. Encontro Nacional dos Engenheiros de Segurança do Trabalho no Piauí. O Enest Piauí, estaremos presentes, você também vai estar lá. Verdade. Então essa possibilidade agora, quer dizer, o inativo não combina agora, porque acho que eu estou trabalhando tanto ou mais do que antigamente, né? Olha, que legal. E como é que é esse papel? Você tinha um papel anterior de diretor fiscal do trabalho, que tinha ali todos os procedimentos técnicos, né, as autuações, interdições, e agora você é um consultor, né, assessor técnico. Como é que você está enxergando o mercado hoje nesse papel de diretor fiscal de consultor técnico? Antes eu tinha autoridade para entrar e fazer uma interdição, embargo, e hoje eu uso o convencimento. Mas o que eu tenho visto, as empresas, as grandes empresas, têm riscos complexos, riscos grandes, e olha, por melhor que seja o SESMIT que elas tenham, elas não entendem tudo, não definem, não sabem exatamente como a norma estabelece, eles têm algumas dificuldades e falta de tempo, porque hoje a burocracia dos SESMITs é muito grande. Ah, entendi. Muito grande. Então eles buscam consultores externos para exatamente, olha, define para mim o que a norma quis dizer, interpreta isso para mim, quais as melhores práticas, e a gente faz auditoria com o olho do fiscal, a gente tem uma visão estratégica da coisa e consegue descobrir falhas, e falhas grandes às vezes, mesmo em grandes empresas. Então, é interessante que a gente sempre contribui. Quanto maior a empresa, mais relevância tem um consultor, porque eles sabem que você é importante e aquilo que você põe no relatório, eles vão implementar. Agora, existem consultorias para empresas menores, e essas fazem de uma forma mais reativa. Você é chamado depois de um evento adverso. Ah, entendi. As empresas grandes, elas querem evoluir, querem melhorar. As empresas menores, quando chamam, é que aconteceu um evento e, cara, precisamos resolver isso aqui, o que a gente faz para melhorar? Quer achar uma solução para uma situação pontual de um acidente? Às vezes o Ministério Público está no pé deles, ou aconteceu um evento, um acidente grave. Então eles chamam para isso aí. Então as menores são reativas. As outras, que são proativas, elas querem evoluir. E a figura nossa é muito importante, porque porque eu falei, às vezes é a falta de conhecimento do detalhe da norma, e os SESMITs hoje estão envolvidos numa burocracia gigantesca de papéis, documentos. Então, a gente facilita a vida de SESMIT mostrando esses requisitos normativos e de gestão que são importantes. E esse olhar externo, né? Porque quem está no olho do furacão acaba não tendo essa visão ampla, né? De você perceber, olha, onde estão os erros, onde estão as melhorias, você consegue, nesse olhar, trazer esse impacto para a melhoria. Uma que, depois de 30 e poucos anos descobrindo falhas e erros e não conformidades, a gente fica bom nisso. E as empresas, que nem você falou, o hábito transforma às vezes uma não conformidade como uma coisa normal. E esse é o perigo. Por isso a necessidade de consultorias internas. Qualquer sistema de gestão, né, ele chama consultorias externas, que é para você poder fazer esse olhar clínico do detalhe que talvez fugiu deles. Vamos abordar essa questão da evolução da segurança do trabalho no Brasil. Acho que esse tema é legal, né? Perfeito, você que tá muito bom. Na auditoria há muito tempo, agora como consultor. Vamos voltar lá em 78, publico as NRs, né? E aí depois elas vão avançando, aí tem os modismos, né? O modismo dos programas, PPRA, PCMAT, né? A parte documental. Depois tem a questão de você trazer a visão de gestão, a visão da cultura e segurança do trabalho, né? Hoje está muito na questão da humanização do trabalho. Bacana isso. Jean, como é que foi ao longo do tempo para você observar essa mudança em segurança do trabalho e como é que foi a mudança e aonde você vê que a gente vai chegar? O que você tem de visão para
para médio e longo prazo, cara? Muito bom, muito boa pergunta, Rodrigo. E é difícil, hein? Quando eu comecei, a gente fiscalizava, por exemplo, construção civil, uma linha de vida era uma corda amarrada em 2 pontos. Não tinha nenhum critério, não tinha padrão, não tinha norma técnica para isso. O EPI também, eu lembro que, por exemplo, o cinturão de segurança, o Talabart era uma cordinha azul de polipropileno. Olha. Não tinha absorvedor de energia, o gancho era pequeno. Bom, mas a gente usava, fazia com o que dava. Então, a gente evoluiu muito nesse quesito, né? As normas regulamentadoras foram se atualizando, só que a gente tinha um papel de cumprir norma. Ninguém usava a norma como referência para atingir o meu objetivo, que é prevenir o acidente e evitar ou mitigar. Uhum. Era cumprir norma. E a maioria dos programas também, infelizmente, eram documentos. O P do TPRA, o P do PCMSO, não era de programa, ele era de papel, infelizmente. A gente notava isso, muito nisso. E a gente foi evoluindo com o tempo, mas eu dou um desconto para as empresas, sabe? Uhum. Eu fico pensando assim, você gerir uma empresa é complexo. Gente, o plano tributário que as empresas são obrigadas a implementar é absurdo, é astronômico, é muito complexo, é muito burocrático. O Brasil é difícil e ele tem que sobrar tempo e recurso para fazer segurança. As grandes e boas empresas, principalmente as multinacionais que têm a cultura de segurança implementada, elas sabem disso. Segurança é um valor, faz parte da rotina. Mas essas outras empresas têm que lutar. E a grande maioria das empresas, infelizmente, aqui no Brasil, elas são reativas. Né? Uhum. Elas só lembram que a segurança é importante depois que o evento acontece. A gente tem evoluído, sim, não tem dúvida. Mas o que a gente tem visto em termos de dados estatísticos, os acidentes reduziram ao longo do tempo e hoje eles se estabilizaram ou até aumentaram. Então, tudo que a gente fez, tudo que a tecnologia incorporou, ainda não foi suficiente. O que a gente tem que fazer, eu acho que são fatores fundamentais que o divisor de água para a gente melhorar esse padrão era o seguinte: o SAT, por exemplo, seguro acidente de trabalho, ele tem que ser realmente proporcional à qualidade da empresa. Perfeito. Uma empresa que tem um bom padrão, ela tem que ter o seguro acidente de trabalho reduzido. E aqui tem, isso já existe hoje, mas a gente aumenta ou o dobro e reduz pela metade o valor, que, por exemplo, o 3% pode chegar a 6%, quem tem um mau desempenho ou acidentes graves e fatais, ou o benefício de 1,5% para uma boa empresa. Isso é pouco, ela não é proporcional. Entendi. Os Estados Unidos, por exemplo, o seguro acidente é privado. Tem empresa que paga 20% de seguro acidente. Ela fecha. Ela não tem competência para se estabelecer. Uhum. Ela vai pagar proporcional ao que ela gera de acidente. Eu acho que esse é um fator que vai ser um divisor de água no país se a gente conseguir realmente transformar esse fator, né, acidentário, trabalhista, ou o FAP, né, para uma evolução maior. Empresas ruins, má gestão de segurança, tem que pagar um seguro acidente muito mais alto. Quer dizer, tem que ser proporcional ao que ela faz. E o benefício, né, tem que ser melhor e maior para quem também tem um bom... Outro problema também que a gente tem é que o valor dos autos de infração não são irrisórios. Uhum. Mas as empresas, pensando nisso, não ligam muito para a multa. Mas quando a empresa é autuada, a empresa sofre um revés absurdo. O Ministério Público do Trabalho vai querer ver a Previdência vai querer saber se a empresa descumpriu um requisito que ela pode pagar uma ação regressiva. Uhum. O Judiciário vai saber, a empresa não cumpriu o requisito legal, então ela tem culpa. Ela podia ter feito uma gestão para impedir o acidente ou mitigar essa ocorrência ou a doença, e ela não fez. E está comprovado na nossa auditoria. Então, o nosso papel de auditor fiscal para o que pode acontecer para a empresa no pós-acidente, se a gente tivesse um valor de multa maior, as empresas iam ter mais medo, mais preocupação. Mas elas não entenderam ainda o valor que uma multa tem, que a empresa vai pagar muito caro por isso. Muito caro por isso. Né? Então, o que eu percebo para o futuro? Existe uma preocupação maior, sim, com segurança, com trabalho, até que você falou humanização, mas para uma pequena empresa, eu tenho pena dela. Eu tenho pena porque ela não tem competência, não tem gás, não tem finança para poder se enquadrar. Então, acho que a gente teria que ter, no futuro, talvez, leis diferentes para empresas de portes diferentes. A gente tem que exigir o mínimo das menores e exigir mais das que têm maior risco. Perfeito. Foi o que a gente fez, né, até há uns anos atrás com a alteração da norma, mas ela não, ela facilitou a vida do pequeno empresário e tal. Mas no futuro, eu penso que o acidente tem que custar caro, e ele custa muito caro, mas as empresas não entendem isso.
Se essa penalidade for muito instantânea, as empresas vão querer mudar, porque vão sentir na pele o problema. As empresas não têm noção, quando acontece um acidente grave fatal, o que custa para as empresas isso? Verdade, né? Judicial, penal, trabalhista, previdenciária. Gente, é muito dinheiro, é muito problema para a empresa. E vai muito na própria imagem da empresa, né? Porque é outro problema. Antigamente, um acidente, quando acontecia, a gente ficava sabendo no jornal do dia seguinte, sei lá se acontece. Hoje, instantaneamente, no seu celular, você recebe uma imagem. E está lá o nome e endereço da empresa, o que aconteceu. Gente, é terrível isso para a empresa. É muito preocupante. Hoje a informação está muito mais rápida, né? E todas as mídias sociais já divulgam, né? Instagram, no nosso WhatsApp, aparece. WhatsApp instantaneamente aparece muita coisa, é verdade. Todo mundo tem um celular na mão que já vai divulgar. Olha, né, tô aqui na empresa tal, acidente tal, gravidade, morreu tantos tal. E realmente isso é... Então o que eu vejo para o futuro, se a gente só normas e só multa não resolve. Perfeito. Mas a multa tem que ser bem alta e a gente tem que fazer, sei lá, uma conscientização dessas empresas, porque elas têm o fator acidentário previdenciário, por exemplo, era uma coisa que eu acho que ia dar uma arrancada, uma evolução, porque eles vão falar, puxa, se eu tenho um bom desempenho, eu vou ter financeiramente um benefício. Recurso para investir. E elas começam a perceber isso. Talvez seja essa pode ser uma das medidas. O caminho. E assim, a questão da gestão, né, gestão do risco ocupacional, como integrante da própria empresa, você falou o valor, né, da segurança do trabalho para a empresa. E esse papel agora que você tem junto à alta administração, como é que é o diálogo, né, com a conversa com a alta administração? Bacana. Ela ajuda, tem dificuldades? Você falou muito de pequenas empresas, você atua em grandes e médias empresas também. Como é que é esse diálogo com a alta administração na consultoria? Bacana. Porque você já era um experiente, né, profissional experiente na área de gestão de risco, do gerenciamento de risco ocupacional. As grandes e boas empresas já tinham um trabalho feito nisso aí. Com o advento do PGR, as empresas foram obrigadas a se estabelecer. Eu preciso ter um padrão. O que a gente vê, por exemplo, que elas... no início elas falam, vamos fazer alguma coisa para mostrar para o Ministério do Trabalho. Mesmo que aquilo não refletisse a realidade. Então, o que a gente vê? Muitas empresas têm feito um trabalho muito bom nesse sentido. Muito bom, realmente. Então, eles identificam a probabilidade, né, de uma ocorrência baseada em série de critérios, magnitude da consequência. Então, hoje, as grandes e boas empresas sabem que aqueles acidentes maiores têm privilégio. Eu preciso estancar, isso não pode acontecer. Perfeito. E eles gastam energia nisso e a gente tem visto bons resultados. Agora, no geral, existem, infelizmente, muitos programas que são, assim, são burocráticos. Que vai muito, né, Jean? Eu lembro do slide que você apresentou num evento, questão da maturidade da empresa, né? As empresas iniciais, inativas, as reativas, né? Eu lembro muito desse slide, o avanço da empresa e cada cultura da empresa em cada etapa, né? Mais ou menos isso mesmo. E isso existe muito, que é outro grande problema que a gente tem, né? Empresas que têm uma cultura de segurança não firme, elas têm um problema. Segurança é problema do Departamento de Segurança do Trabalho. Então, as grandes e boas empresas perceberam que segurança é um valor, segurança não é uma atividade à parte, ela faz parte da atividade. Então, gestores, líderes têm responsabilidade. Eu tive o privilégio de ver só 3 empresas na minha vida que eram empresas interdependentes, onde todos os líderes tinham responsabilidade e os trabalhadores sabiam disso. Então, o trabalhador, se ele era chamado a atenção por uma coisa, ele pedia desculpa e falava, realmente, eu devia ter feito isso. Coisa raríssima de acontecer. Raro. Então, essas empresas interdependentes, que são pouquíssimas, mas é o que todo mundo deveria buscar. Então, para mim, outro fator que vai fazer com que a segurança melhore no futuro, a gente investe centenas de milhares de reais com treinamento, mas a gente tem que capacitar mais os líderes. Os líderes têm que ser chamada... Uma coisa que eu fazia durante a minha fiscalização, que eu me orgulho, dificilmente eu mandava um trabalhador parar ou mandava desligar uma máquina. Eu chamava quem estava me acompanhando na fiscalização e falava, aquilo lá não está correto, isso pode acontecer um acidente. Ele falou, o que eu faço? O que você vai fazer? Eu vou mandar parar, por favor. Eu nunca mandava parar. Entendi. Nunca mandava um trabalhador descer do andaime, nunca. Era o gestor direto que tinha que fazer isso. Do gestor, né? Aí quando os trabalhadores estavam, eu me apresentava como auditor e falava, olha, isso aqui era um gravemente risco, a empresa vai melhorar essas condições e a partir disso vocês vão retornar a trabalhar. E vocês têm o direito de continuar recebendo seu salário independente da máquina ou de serviço estar operando ou não.
Então, acho que essa era a nossa função. Né? Quem manda parar, quem é responsável, é o líder direto. Perfeito. E eu, na minha fiscalização, eu usava isso nos nossos treinamentos de orientação para auditores novos. Falei, não assuma essa responsabilidade de mandar parar, não briga com o trabalhador. Nós estamos lá para salvar a vida dele, não para criticar o que ele está fazendo. Perfeito, perfeito. E isso, para mim, é uma coisa que também eu acho que é outro fator que vai, no futuro, quando a gente realmente investir em treinar a nossa liderança e da responsabilidade que eles têm, a gente vai mudar aí de um patamar significativo para a redução, né, dos indicadores. Que legal. A gente está num momento ímpar na auditoria, né, Jean, que é a entrada de novos colegas nesse momento, né? Vão entrar 900 fiscais do trabalho. Não dá vontade de treinar essa turma, não, Jean? Puxa, que vontade. Eu gostaria demais até de ser chamado para isso, porque eu ia contar a minha experiência. É muito legal, muito legal. Por exemplo, quando a gente fiscaliza uma obra, a gente já tem noção do que vai encontrar na obra na guarita, na portaria. É ali que a gente já começa a ver. Depois a gente vai para a área de vivência. Cara, se você tem um banheiro limpo, um refeitório organizado, tudo, puxa, você fala, essa empresa é boa. E com relação à nossa postura, tem um determinado momento na auditoria que a gente tem que trabalhar sozinho, sem ninguém. Sim. A gente vai escutar o trabalhador, a gente vai falar sozinho com ele. Lá você tem esse feedback do que está acontecendo na empresa. E nunca gritar, mandar para um trabalhador parar, desligar a máquina, que não é nossa função, né? Mas outra coisa importante que a auditoria, fica aqui uma sugestão, pelo amor de Deus, não. Eu acho que, por exemplo, nós temos um problema grave agora aqui no Brasil de acidentes gravíssimos com máquinas e equipamentos na construção civil, grua de pequeno porte. Cara, eu acho que a gente tinha que fiscalizar os fabricantes. E na fonte do problema. Cara, se a gente tivesse um programa de fiscalizar esses fabricantes, quem é o engenheiro responsável, qual é a norma técnica que eles usam, quem é o responsável pela solda, quem é o gerenciador, qual a característica e o risco dessa... Quando eu loco um equipamento, eu recebo ele de volta para fazer uma manutenção antes de mandar para um outro, quando eu estou locando, ou ele vai direto, que a demanda da construção civil exige essa pressa, essa agilidade. E isso, para mim, precariza demais e a gente tem visto o resultado aí. Se a gente fizesse uma fiscalização na fonte, na origem, pelo menos com relação a acidentes com máquinas e equipamentos, acho que a gente teria aí uma redução sensível dos acidentes. E o impacto ele é muito amplo, né? Porque se você atuar na fonte da máquina do problema, as empresas já vão evitar que ele receba uma máquina com problema, com falta de proteção, com a segurança já na própria compra do equipamento. Lá no Secôncia, a gente está tendo agora uma campanha que chama Falha Zero, e a gente está rodando todas as cidades do interior, as gerências do Secôncia aqui em São Paulo, né? A gente faz podcast e está publicando o material, e a gente explica, olha, verifique o currículo da empresa que está fazendo a locação. Pergunte para quem locou se ele tem assistência técnica, se os mecânicos são especializados, se eles têm capacitação, se ele tem uma resposta rápida. E outra coisa importante, né? O manual do fabricante tem que ser a origem, a lei, né? Eles usam a especificação do fabricante ou eles fazem uma coisa à parte? Isso está acontecendo demais, né? Entendi. Então a gente já falou sobre norma regulamentadora, já falou sobre auditoria fiscal, já falou sobre procedimento fiscal, novos auditores. Vamos olhar para os profissionais do setor de segurança e saúde do trabalho, né? Ao longo dos anos, o que você tem observado na evolução desses profissionais de segurança, de medicina, o nível técnico, né? A engenharia, o médico do trabalho, o enfermeiro. O que você tem observado no seu dia a dia, Jean? Olha, primeiro, assim, no mercado, a relevância nossa dos profissionais da área de segurança e saúde cresceu muito a importância. Há um tempo atrás, a gente era coadjuvante. Hoje ainda, em muitas empresas, nós somos. Mas nós não só evitamos que o acidente e a doença aconteça, ou quando ela acontece a gente mitiga os resultados, mas a gente impede que a empresa receba uma ação civil pública, uma ação criminal, o Ministério do Trabalho, uma ação regressiva do INSS. Então, nós não só ajudamos os trabalhadores a mitigar, a reduzir dor do trabalhador, da doença e do acidente, mas a gente reduz passivos enormes que a empresa... Então, a relevância nossa aumentou. Com relação à área, a gente tem encontrado profissionais muito estudiosos, muito bons, que estão indo para o mercado. Mas, como tudo na vida e na sociedade, hoje a internet fez com que muitos desses profissionais busquem respostas imediatas no Google ou no ChatGPT, por exemplo. Então, aquela fase de estudo, o estudioso, eles são mais raros hoje. Então, eles querem a coisa pronta. Cara, e a evolução, você estabelecer um critério para fazer um programa, para criar um procedimento operacional baseado na escuta do trabalhador, é muito rico. E hoje a gente vê que o mercado busca, por exemplo, coisas prontas. Entendi.
Então essa é a grande falha, eu acho, porque nunca você vai conseguir ter um bom retorno, né, quando acontece isso. E eu também, eu acho que até por um problema que voltando à burocracia, né? São tantas burocracias. E outra coisa que acontecia, antigamente eu via o nosso da área de segurança, mas principalmente o técnico, ele era operacional, ele estava no campo, ele estava junto com o trabalhador no dia a dia. Com esse afastamento dele para a área tática, ele ficou mais no escritório, e é bom, é importante que ele seja tático. Poxa, eu vou interferir na solução agora, eu vou estar junto na requisição do melhor equipamento. Só que eu vejo um distanciamento dele do trabalhador. Olha que interessante. Do dia a dia da fábrica. A gente evoluiu para virar operacional, para tático, até estratégico, alguns engenheiros, e a gente se distanciou do trabalhador. Então a gente dá procedimento operacional pronto para o trabalhador sem escutar se aquilo é válido. E a gente vê no dia a dia um procedimento que o mundo real é diferente do que está prescrito no documento. Então eu acho que esse distanciamento, a gente virou tático, mas a gente teria que ter sempre um pé no chão de fábrica, foi prejudicial para o setor. Olha só. Vamos contar umas histórias aqui já. Assim, vários anos de carreira, da atividade do auditor fiscal do trabalho. Eu sei que você deve ter muita história, muito evento marcante, muita coisa legal para contar, mas tem um assim que te marcou muito na carreira do auditor fiscal do trabalho, cara? Olha, eu não posso deixar de citar o fato da NR35, né? Eu ser convidado para fazer e fazer a minuta da norma e fazer a preleção, a leitura das informações que foram passadas para a gente, fazer parte do GT. Cara, para mim foi assim, uma coisa extraordinária, ainda mais com o grupo que nós tivemos. Né? Que legal. Tem o Teixeira do Ministério, do Sindicato de Engenheiros, o Aguinaldo Biso também, uma referência, Lumbreiras. Nós tivemos profissionais fantásticos da Petrobras, gente muito boa. Então, para mim, isso foi, cara, não só o orgulho, mas aquilo me ajudou a entender a opinião do diferente. Ah, legal. Quer dizer, quando você está num grupo tripartite, cada um tem uma missão lá dentro, né? Ele tem uma prerrogativa. E eu comecei a entender isso. Então, eu tentava convencer, eu não ficava mais nervoso. Então, foi muito bom. Agora, em termos, por exemplo, participar de treinamento de auditor fiscal também, para mim era uma alegria. Porque eu falava, olha, eu tentava passar minha experiência para eles e mostrar ferramentas técnicas de fiscalização que são mais produtivas para a gente. Mas eu lembro de algumas coisas engraçadas também, cara. Eu lembro que foi muito, muito bacana. Eu estava numa obra aqui no centro, que era um retrofit de um prédio, que ia ser uma secretaria da prefeitura. Então, e o prédio, ele tinha duas frentes, por uma rua aqui e no fundo saía para outra rua. Eu entrei no prédio, e eu vi que tinha muito serviço sendo feito concomitantemente, mas um cabo elétrico com uma ferramenta sem o trabalhador na ponta. Eu falei, cara, isso aqui é esquisito. Aí uma maceira, uma argamassa com massa sem o trabalhador. Eu falei, gente, cadê esses trabalhadores? Onde você escondeu eles? Falei, não, é isso mesmo. É que ele fica aqui um pouco, sobe. Essa conversa que a gente sabe, né? Quando tem mentira na história. Falei, não, tudo bem. Eu falei, eu vou achar esses caras, né? No prédio não tinha subsolo, mas falei, estão escondidos em algum lugar. Eu vou achar. Falei, eu vou sair pelo fundo. Falou, não, pelo fundo não. Falei, não, agora que eu vou, né? E quando eu saí pelo fundo, a gente tinha uns 25 trabalhadores com uniforme sentados ali fora. Cheguei para eles, olha, eu quero tomar um café. Onde que tem um café para eu tomar? Olha aqui. E vocês estão fazendo o que aqui? Falou, tem um auditor fiscal lá dentro. E nós estamos sem registro, né? Quando ele foi embora, a gente entra. Falei, que legal. Aí eu peguei o nome deles todos, né? Depois voltei. Essa foi uma história fantástica. Olha só, cara. Mas eu peguei outras parecidas como essa, né? Muito interessantes. E nós somos, né, de corpo e alma corintianos, né? Exatamente. Você fiscalizou o acidente na construção da arena, já? Cara, infelizmente eu participei, atuei uma parte lá. Uma parte disso aqui. Na época... Eu não sei porque eu não atuei muito diretamente nesse caso, mas foi muito triste, gente. E só para ver, a origem do acidente, ela foi técnica de engenharia, né? A base não foi uma falha de segurança. O solo teve uma pequena depressão porque tinha um vazio no subsolo que não foi detectado por uma sondagem, mas aí vem a engenharia. Quando eu tenho um guindaste muito pesado, porque aquele era para 500 toneladas, era uma coisa absurda, é recomendável você fazer uma base de concreto armada para você patolar ali o equipamento. Mas imagina, aquilo dá um trabalho, né? Eu tenho que fazer aquilo com antecedência, depois fazer a demolição.
Se isso tivesse feito, aquele acidente não teria acontecido. Tinha evitado o acidente. Mas isso não é uma prática, uma obrigação, mas tecnicamente era recomendável, né? Porque aquela visão ampla da engenharia, né? Você vê uma estrutura para sustentar um guindaste fundamental para evitar um acidente como foi aquele de grande porte. E ele aconteceu na última etapa do levantamento da última peça. Puxa, infelizmente, né? Ceifou a vida de 2 trabalhadores. Foi mesmo. Foi triste nesse E foi sentido. Interessante que eu estava chegando em São Paulo naquela época, que eu estava indo de Brasília, né? Cheguei na superintendência aqui em São Paulo, aí o Toninho, né, nosso colega Toninho, coordenador da construção civil, me chamou. Rodrigo, vamos ver uma coisa aqui. Ele quieto, né, santista, né? Vamos lá, Toninho. Me colocou na viatura, pegamos radialete. Falei, onde a gente vai, Toninho? Não, daqui a pouco... nem te falou, cara? Nem falou um dia, né? E eu já tava chegando em São Paulo, né? Não, louco pra mostrar serviço. Não, vamos lá, Toninho, vamos lá. Peguei meu capacete, minha bota, vamos lá. Quando eu chego no estádio, eu falei assim, olha... te trouxe ao seu time aqui, vamos ver o que aconteceu, né? Já estava no final do auditório interditado, né? Realmente foi impactante, né? Puxa, foi triste, cara, né? E ainda mais na época da Copa, que ele podia atrasar até o início da Copa, tudo foi triste, né? Foi triste. Então essa questão dos trabalhadores entregando falta de registro foi demais, hein, Jean? Olha, e só nesse caso da Arena do Corinthians, eu lembro que a princípio a polícia condenou o mestre de obra e o operador. Olha que interessante, que a gente, olha, para a imprensa eu tenho que apresentar o culpado. E eles não tinham responsabilidade nenhuma, né? Que era gerencial o problema e técnico. De engenharia, né? De base, de perfeitamente. Você né? viu, mas eles foram condenados a princípio, depois isso foi regularizado, graças a Deus. Por isso a importância da auditoria para definir e achar as reais causas. Outro acidente fantástico, que até na época foi o Noé, né, nosso engenheiro Noé, que participou efetivamente daquele acidente que aconteceu na estação do metrô. Do túnel, né, do metrô que desabou. Cara, foi terrível. E ele, inteligentemente, fez uma parceria com o IPT e eles avaliaram lá 12 causas e concausas da ocorrência do acidente. Então foi uma lição que até para o mundo inteiro, né? Aquelas lições aprendidas aqui são usadas em obras de metrô no mundo inteiro. Olha, que legal. Jean, a gente está quase chegando no finalzinho aqui do nosso podcast, né? E pela sua experiência, pela sua vivência na auditoria fiscal do trabalho, e a gente está recebendo colegas aí das mais diversas formações, né? Os colegas estão ansiosos para chegar na carreira. Em São Paulo vai receber 275 novos auditores fiscais do trabalho. Que mensagem, cara, você deixa aí para os novos auditores fiscais do trabalho e também para a gente que está ainda na vivência aí da auditoria fiscal do trabalho. O que você passa de recado para a turma nova e para os ativos hoje aqui? Olha, a auditoria fiscal do trabalho é muito relevante. No dia que a gente não existir, os índices de acidente vão subir extraordinariamente. Então, nós somos muito importantes. É difícil, né, fazer um levantamento de quantos acidentes. A nossa importância é relativa em função do que nós prevenimos, e é difícil fazer essa conta. Mas os auditores, primeiro, o estudo permanente e constante. Se eles se especializarem numa determinada área, procurem ser especialistas naquela área para poder, quando entrar numa empresa, fazer realmente a diferença. Descobrir as não conformidades, obrigar a implementar as melhores práticas, mas usar o critério da fiscalização de maneira coletiva. Eu acho que é importante fazer o ponto a ponto, mas algumas empresas esperam anos para ser fiscalizadas, que nós não temos perna para fiscalizar tudo. Então essa facilidade ou essa dificuldade da fiscalização faz com que as empresas às vezes baixem a guarda achando que vai ser difícil acontecer. Numa notificação coletiva, você pede tudo para todos. Aí aquelas que te deram uma resposta errada ou negativa, você vai lá e faz a fiscalização em loco. Gente, é o único jeito. Ou fazer que nem eu comentei, vamos fiscalizar o fabricante de equipamento, já Perfeito. Que na R12 diz que é proibido, né, colocar no mercado um equipamento que não seja adequado, e fazer esse tipo de fiscalização, porque a gente vai ter um resultado muito, muito mais efetivo. E exatamente, o estudo, né? Está sempre se aprimorando, porque as normas estão sendo alteradas, e a gente tem que se adequar, né, ao que está acontecendo, e o Ministério do Trabalho, em contrapartida, tem que passar para eles essas informações, né? Isso é fundamental. E lembrar que vocês, auditores fiscais, fazem a diferença na vida das pessoas e das empresas. Vocês salvam vidas, promovem a saúde dentro das empresas. Então, a nossa função é digna, maravilhosa, né? De dar orgulho. E lembrem disso, né? A gente faz a diferença quando entra numa empresa. Legal. Isso é fantástico. Jean,
Vou pela ordem aqui, né? Vou começar pela ordem. Meu querido professor, meu querido colega de trabalho, meu grande amigo, né? Meu mentor aí em muitas situações. Obrigado pela presença aqui. Eu acho que essa troca foi muito legal. E pra gente finalizar aqui o podcast, cara, eu queria que você desse uma palavra para os profissionais de segurança do trabalho, para os trabalhadores, né? Nesse mundo do trabalho que você vivenciou tantos anos aí. Sua palavra final pra gente encerrar aqui o podcast, meu amigo. Olha que legal. E a primeira coisa que eu queria dizer é que ninguém sabe tudo hoje, né? Muita gente nos chama de especialista, né? Mas eu gosto de dizer que nós não somos especialistas, nós somos estudiosos do assunto. Então, quanto mais a gente estuda, melhor a gente fica. Então, o estudo permanente e constante é fundamental para você entender como funciona o mercado. Outra coisa importante, a gente tem que saber ouvir também. A gente tem que ouvir o gestor, o empresário, e nós temos que ouvir o trabalhador, gente. Hoje, até você, né, Rodrigo, contribuiu com isso na NR1, uhum. O trabalhador tem que ser ouvido em todas as etapas, né, na identificação de perigos e riscos, na classificação do risco e no plano de ação, porque o trabalhador detém o conhecimento e a expertise do mundo real como ele acontece, uhum. Para que a norma seja o reflexo do mundo do trabalho, não seja uma coisa tão distante que seja difícil de implementar. Então, ouvir o trabalhador, olha, eu acho que é fundamental, mas é muito importante. O que eu recomendo para as empresas? Cara, criem comitês multidisciplinares, onde gerentes, gestores, líderes, ajudantes, motoristas, operadores se reúnam e as inspeções conjuntas, onde a alta cúpula começa a andar na empresa para verificar a segurança do trabalho e você vai começar a perceber. E outra coisa importante também, acho que para resumir isso aí, trate bem o trabalhador. Trate bem o trabalhador. Cara, você vai ter todo o retorno. Tratar bem é dar boas condições de trabalho, condições de transporte, refeição adequada, água abundante para o trabalhador, um período de descanso, se for o caso, que você vai ter o retorno. Você vai ter o retorno financeiro, ele vai ser mais produtivo, eu começo a ter menos acidentes. Então, tratando bem o trabalhador, eu acho que a gente tem uma fórmula para a gente atingir o objetivo final, que é do empresário ter lucro, uhum. E nós, né, de ter o trabalhador preservado, íntegro, voltando bem para casa. Legal. Jean, cara, obrigado aí. Então, estamos encerrando mais um podcast do Simparte, e eu não podia deixar de encerrar sem... A gente termina toda a nossa conversa e a gente termina com uma frase final. Pode ser? Vamos? Eu já sei qual que é. Eu imagino. Manda. 1, 2, 3. Vai, Corinthians! Valeu, irmão. Valeu. Nós não combinamos isso.